Bom dia, pessoal. Eu sou Joaquim Cornejo e hoje eu vou falar sobre os grafites no Brasil. Bem, o grafite é uma inscrição feita nas paredes e remonta a vários séculos. O grafite é considerado uma inscrição caligráfica, um desenho pintado ou gravado em um suporte que normalmente não se destina a esse fim. Por muitos anos foi visto como algo irrelevante ou contravenção. Atualmente é considerado uma forma de expressão incluída no campo das artes visuais, na arte urbana, na qual a artista aproveita os espaços públicos, criando uma linguagem intencional para interagir com a cidade. Algumas pessoas podem não concordar e comparar o grafite com a pichação. Em muitos países, por exemplo, é proibido por lei. Poderíamos imaginar que o grafite é algo moderno, do nosso tempo, mas esse não é o caso. O grafite, como manifestação cultural da sociedade, existe há muitos séculos. O grafite desempenha um papel importante na arqueologia, por exemplo, por serem testemunhos escritos fora do campo literário. Eles são considerados provas de vida e, às vezes, revelam aspectos da sociedade em que foram criados. Na Roma antiga existem alguns grafites que foram escritos em latim vulgar e dão uma enorme contribuição aos linguistas, informações como o nível de alfabetização da população, já que alguns textos têm erros ortográficos ou gramaticais, e indicações de como o latim era pronunciado. E não apenas isso aconteceu no mundo greco-romano, mas também existem traços de grafite na cultura maia, em Tikal, Guatemala, vikings na Irlanda, etc. Poderíamos dizer que o grafite é uma manifestação cultural que costuma ser usada para protestar. O grafite urbano é frequentemente desenvolvido em um contexto de tensões políticas. Por exemplo, durante revoluções ou guerras, problemas de autonomia do Estado, etc. Um exemplo claro seria o que resta do Muro de Berlim, famoso por sua importância política, e hoje parte da parede está cheia de grafites com valor político. Tornou-se popular em todo o mundo a partir de maio de 1968, em um contexto de revolução cultural. Os muros de Paris eram usados para inscrições de natureza política e cultural. Pouco tempo depois, também se tornou popular nas ruas de New York, onde foi influenciado pelo movimento da música hip hop. No Brasil, especialmente em São Paulo, surgiu nos anos 70. Como explicamos, pode-se dizer que o grafite no Brasil nasceu em São Paulo. Nesta cidade também foi criado um novo gênero de grafite chamado pichação, caracterizado por sua simplicidade na escrita, que busca tornar a mensagem mais importante que o aspecto estético. Muitas vezes os pichadores buscam a visibilidade da sua arte e pintam nas paredes em áreas de difícil acesso. Difere do grafite por ter uma elaboração mais complexa. No entanto, muitos renovados grafiteiros, como os gêmeos, sobre os quais falaremos mais adiante, admitem ter um passado de pichadores. Em inglês, como em outros idiomas, o termo grafite é usado para ambas expressões. Uma vez definidos os dois conceitos, podemos falar em que contexto o grafite é permitido no Brasil. A Lei Federal de Crimes Ambientais de 1998 dividiu os trabalhos entre grafite e pichação. Embora o pichar seja proibido sob pena de detenção de 3 meses a 1 ano, o grafite é permitido, desde que com autorização e objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado através de manifestação artística. No Rio de Janeiro, há um decreto de 2014 que garante a preservação do grafite por 2 anos, desde que o clima, acidentes ou outras obras urbanas fundamentais não prejudiquem ou interfiram no trabalho artístico. Da mesma forma, os designs não podem ser de natureza publicitária, nem pornográficos ou racistas e sem ofensas religiosas.
Em São Paulo, o grafite é regulamentado pela Lei da Cidade Limpa, que o permite em áreas públicas com autorização da Comissão de Proteção de Paisagem Urbana e das prefeituras. Algumas áreas também foram liberadas para o grafite, como no caso das paredes da Avenida 23 de Maio. Como dissemos, foi nos anos 70 que o grafite chegou ao Brasil. Estamos no início da ditadura militar no Brasil. Portanto, é de esperar que nesse contexto sociocultural a arte seja uma maneira de expressar as ideias de oposição. Nos arredores de São Paulo começaram a seguir-se os passos das outras metrópoles, e a grafite começou a ser usada como uma forma de expressar artisticamente suas opiniões contra imposições culturais. Esse movimento ganhou força nos inícios dos anos 80, quando o grafite em São Paulo se tornou controverso, sendo considerado vandalismo e pichação, ou admirado pelos urbanistas como arte e forma de expressão artística. Um dos grandes representantes da época era Alex Valori, que morreu aos 37 anos. O dia de sua morte, 27 de março, é considerado o dia do grafite no Brasil. É claro que não é oficial. Ele era um pintor, artista, designer, nascido na Etiópia, mas que adotou o Brasil como seu país. Já que estamos falando de um dos representantes dessa arte no Brasil, vamos ver outros exemplos. Atualmente, os Gêmeos são um exponente brasileiro e exibem painéis nas maiores cidades do mundo, incluindo a fachada do Museu Nacional de Arte Moderna do Reino Unido. Os irmãos Pandolfo ainda têm muito de sua arte pelas ruas de sua cidade natal, São Paulo, na região central, em muros na Liberdade, e recentemente tiveram apagada com tinta cinza uma das maiores obras de grafite do mundo, que eram os murais da Avenida 23 de Maio. Cobra é outro dos artistas mais famosos do Brasil na parte do grafite. É autor do maior mural grafitado do mundo, Chocolate, com 5.700 metros. Eduardo Cobra também tem grande parte de suas obras espalhadas pelo mundo. Pode-se dizer que o grafite é uma arte democrática, já que está exposto para todas as pessoas sem distinção ou restrição. Mantém um diálogo muito rico entre o transeunte e o espaço público. Levanta questões sobre de quem é a sociedade e resgata o verdadeiro conceito do público, como disse Cisa, uma artista paulista. Nesse sentido, o grafite humaniza e transforma o espaço urbano em que embeleza a cidade de suas contradições, forçando-o a contemplar a sua própria miséria. Propõe imagens dialéticas. Quando se fala do grafite, não pode se esquecer de sua origem, a rua. O fruto da necessidade de afirmação, resgata a identidade e a valorização da comunidade. Existem centenas de projetos sociais que usam o grafite como forma de inclusão, geração de renda, educação e cidadania. Em Brasília, por exemplo, existe uma associação DF Zulu que atua na transformação social da comunidade. Muitos grupos de grafite realizam atividades educacionais. Por exemplo, muitas escolas, especialmente públicas, oferecem oficinas de grafite. O DF Zulu trabalha com revitalização das duas paredes da escola com os alunos. A escola faz parte da comunidade e promover a revitalização gera um retorno à valorização deste espaço. Procuramos transformar a escola em um ambiente que os jovens se sintam bem e empoderados do espaço de aprendizagem. No final, é uma valorização da própria comunidade, diz o integrante da DF Zulu. Finalmente, quero compartilhar meu ponto de vista. Quando refleti sobre uma manifestação cultural no Brasil,
Lembrei imediatamente de que, antes de vir para o Brasil, já tinha ouvido falar que o Rio de Janeiro e São Paulo são conhecidos como capitais do mundo do grafite. E esse fato me pareceu interessante e fiquei surpreso ao descobrir que o grafite é legal, enquanto em outros países não é. Investigando um pouco mais sobre o grafite, percebi que é mais uma maneira pela qual uma parte da população se manifesta. Você percebe que é uma maneira pela qual essa parte da população se faz ouvir, onde muitas das pinturas mostram um manifesto, uma ideia ou uma crítica. Por isso, é importante conhecer o contexto sociocultural. E não para aí. Muitos grupos vão mais longo e tentam ajudar, trabalhar com os jovens, para que de alguma maneira eles consigam traduzir suas ideias em pinturas. E muitas vezes isso pode ajudar esses jovens a se afastarem de más companhias e seguirem o caminho correto. Bom, seria isso. Muito obrigado pela sua atenção.